A minha namorada de 4 anos deixou-me por um homem melhor que a família dela escolheu. 2 anos depois, ela está a perder a cabeça depois de me ver feliz com o meu negócio de sucesso e com a minha alma gêmea. Há 2 anos, achava que estava no melhor momento da minha vida. Tinha 26 anos e estava a namorar a minha namorada, a Sofia, há 4 anos. Vivíamos juntos num pequeno mas acolhedor apartamento em Lisboa, dividíamos as despesas, fazíamos planos para o futuro, aquela fase de construção que muitos conhecem nos seus 20 e poucos anos. Tínhamos sonhos grandes e meio loucos. Falávamos em casar-nos numa praia do Algarve, descalços e a rir. Escolhíamos nomes para filhos que só existiam nas nossas conversas de madrugada. Para mim, ela era tudo. Melhor amiga, companheira, família. Mas havia sempre, eles. A família dela. Gente rica, altiva, fria. Daqueles que medem o valor das pessoas pelo saldo bancário. O pai era empresário de construção civil, a mãe uma daquelas senhoras da sociedade, sempre pronta a criticar discretamente tudo e todos. Nunca me aceitaram. Eu vinha de uma família simples, pai eletricista, mãe enfermeira, trabalhadores honestos, sem luxos. Nada a ver com os jantares em hotéis de 5 estrelas a que a família dela estava habituada. Ao início, a Sofia defendia-me. Dizia que não ligava à opinião deles. Mas com o tempo, começaram a surgir pequenos comentários. Já pensaste em fazer um mestrado? Depois de jantares intermináveis em que o pai falava dos filhos dos amigos. Se calhar devias investir num fato novo para os jantares importantes, depois da mãe franzir o nariz ao meu blazer comprado em saldos. Fui engolindo tudo. Porque amava Sofia. Porque acreditava que o amor superava essas diferenças. Se calhar devia ter reparado nos sinais. Quando ela começou a passar mais tempo com amigos de infância, todos eles, curiosamente, bem-sucedidos, engravatados e de famílias de nome. Quando um nome começou a surgir cada vez mais, Eduardo. Agora detesto esse nome. O Eduardo era o sonho dos pais dela. Licenciado em gestão, dono de uma startup de sucesso, sempre de fato e gravata, a conduzir um Tesla e a exibir um sorriso de capa de revista. A Sofia jurava que eram só amigos. O Eduardo é como um irmão para mim, dizia ela, a rir. Pois. Um irmão que queria mais do que apenas conversar. Quanto mais eu trabalhava para construir a nossa vida, mais ela se afastava. Começaram os jantares onde não me ia sentir confortável. As festas exclusivas. As viagens em que eu não teria nada em comum com o grupo. A família dela ia preparando o caminho. Aos poucos, foram semeando a ideia, ela merecia mais. Merecia alguém que a elevasse, que garantisse um futuro sem preocupações. E a Sofia? Não lutou. Não hesitou. Não pensou 2 vezes. Numa noite, depois de mais um evento familiar onde eu não fui convidado, ela chegou a casa, sentou-se no sofá e largou a bomba. Acho que queremos coisas diferentes. Amo-te, mas tenho de pensar no meu futuro. Os meus pais acham que o Eduardo é uma escolha melhor. E não estão errados. Assim. Cru. Sem lágrimas. Sem hesitação. 4 anos, apagados como quem apaga uma fotografia antiga. Eu não gritei. Não chorei à frente dela. Fiquei ali sentado enquanto ela metia umas roupas numa mala, dava uma última olhadela à casa, e saía. E foi assim que a minha vida mudou para sempre. Os primeiros dias depois de a Sofia ter saído foram um completo borrão na minha cabeça. Nem me lembro bem do que fiz, acho que andei pela casa como um fantasma, a tocar nas coisas que ela tinha deixado para trás. Um casaco atirado para cima da cadeira. O shampoo dela na casa de banho. A caneca preferida com a frase antes do café, nada feito pousada na cozinha, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada. 4 anos juntos, e ela cortou-me da vida dela como quem desliga um interruptor. Só soube o verdadeiro motivo da separação porque uma amiga dela, uma das poucas que sempre gostou de mim, decidiu contar-me a verdade. Mandou-me capturas de ecrã. Fotos da Sofia e do Eduardo,
abraçados, num evento de beneficência organizado pela família dela, o mesmo onde ela tinha dito que não valia a pena eu ir porque era muito aborrecido. Os comentários nas fotos eram um murro no estômago. Finalmente, um casal à altura. Que perfeição! Estão feitos um para o outro. A Sofia sorria como eu já não via há meses. Um sorriso largo, satisfeito, como se tivesse ganho a lotaria. Aos poucos, as peças do puzzle começaram a encaixar. A família dela não tinha só sugerido Eduardo como melhor opção. Eles prepararam tudo. Criaram encontros, eventos sociais, jantares onde, por acaso, só estavam os dois. Fizeram-na sentir que só com ele teria o futuro que merecia. E a Sofia? Nem hesitou. Nem tentou lutar por nós. Ela deixou-se levar pelo conforto de uma escolha fácil, cheia de estatuto e promessas douradas. Entretanto, eu era descartado como um par de sapatos velhos. Pior ainda, quando finalmente pedi para nos encontrarmos, talvez ainda agarrado a uma esperança tola, ouvi as desculpas vazias que ela tinha preparado. Não tem a ver com Eduardo, tem a ver comigo, com o que eu preciso para crescer. Tu és um excelente rapaz, mas às vezes ser bom não é suficiente. O meu coração quer seguir outro caminho, não posso ignorá-lo. Fiquei ali, sentado, a ouvir tudo como se estivesse a assistir a um filme sobre outra pessoa. A pergunta que não consegui evitar fazer. Alguma vez me amaste de verdade? O silêncio que se seguiu respondeu-me melhor do que qualquer palavra. Mas o que mais me revoltou? Foi, sem dúvida, a chamada que recebi poucos dias depois, da mãe dela. Sim, a mãe dela. Ligou-me com a voz de quem está a fazer um favor. Esperamos que não guardes ressentimentos. Com o tempo vais perceber que foi o melhor para todos. A Sofia precisava de alguém que a pudesse acompanhar no estilo de vida que merece. Tu tens um bom coração, mas às vezes isso não chega. Essas foram as palavras dela. Desliguei sem responder. E, de raiva, dei um murro na parede do quarto, fazendo um buraco no estuque. A vergonha que senti era esmagadora. Comecei a perguntar-me se realmente era inferior, se tinha sido mesmo eu o culpado. Fui me afundando em pensamentos tóxicos. Se eu tivesse mais dinheiro. Se eu tivesse um carro melhor. Se eu fosse mais do que sou. Amigos tentaram animar-me, arrastando-me para cafés, para saídas que eu nem queria. Os meus pais diziam o clássico: filho, ela não te merecia. Mas nada entrava. Nada fazia sentido. Enquanto a Sofia e o Eduardo desfilavam como o novo casal dourado da cidade, férias luxuosas, jantares em restaurantes da moda, fotos de sorrisos falsos nas redes sociais, eu lutava para sair da cama. Havia noites em que me sentava no duche frio, a deixar a água correr até não sentir mais nada. Havia manhãs em que me olhava ao espelho e não reconhecia quem via. Pensei em enviar-lhe uma mensagem. Pensei em implorar por uma explicação, por um bocadinho de dignidade. Mas algo, talvez orgulho, talvez desespero, impediu-me. Nesse momento, percebi. Se ela pôde apagar-me da vida dela assim tão facilmente, nunca tinha realmente amado quem eu era. Foi nesse vazio que algo em mim mudou. Não em raiva. Não em desejo de vingança. Em determinação. Se eles achavam que eu não era suficiente, eu ia provar, a mim próprio, que eram eles que estavam errados. Não por eles. Mas por mim. Era o início da minha reconstrução. Os primeiros 6 meses depois da separação foram um verdadeiro inferno, sem rodeios. Há uma coisa que ninguém nos ensina sobre o desgosto amoroso, não é só tristeza. É humilhação. É dúvida. É aquela voz constante a perguntar o que é que eu fiz de errado, até o ponto de perdermos a noção de quem somos. Havia dias em que simplesmente não conseguia sair da cama. Ia trabalhar no modo automático, respondendo a e-mails sem ler, sorrindo para colegas sem ouvir uma única palavra. O meu chefe notou. Chamou-me várias vezes para conversas informais. Quase fui despedido. E, sinceramente, nessa altura, nem me importava.
Mas, algures no meio desse desespero, uma parte teimosa dentro de mim recusou-se a desistir. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse só a necessidade de provar, nem que fosse só a mim próprio, que eu era mais do que aquilo em que me estavam a tentar transformar. Numa noite qualquer, depois de mais um jantar solitário de sopa e pão, peguei num velho caderno e escrevi uma lista de sonhos. Sem filtros. Sem vergonha. Coisas que pareciam impossíveis naquele momento. Criar o meu próprio negócio. Viajar sem olhar ao preço. Encontrar alguém que me amasse sem etiquetas ou condições. Sentir orgulho em quem eu era. No dia seguinte, de ressaca emocional, olhei para aquela lista e percebi, talvez a única coisa que me tinha realmente faltado todo aquele tempo era acreditar em mim. Decidi ali, ia reconstruir a minha vida. Comecei pequeno. Trabalhava das 9 horas às 18 horas num escritório cinzento em Lisboa, mas todas as noites, e todos os fins de semana, dedicava-me a aprender tudo o que podia sobre empreendedorismo online. Depois de meses a estudar e a planear, lancei uma pequena loja online de acessórios para telemóveis e gadgets, produtos personalizados e práticos. Nos primeiros meses, quase ninguém comprava. Fiz 20 euros em abril. 50 em maio. Mas continuei. Persisti. Cada cêntimo que ganhava reinvestia. Deixei de sair. Deixei de comprar roupa nova. Deixei de ir a cafés caros ou jantar fora. A minha vida era trabalho e mais trabalho. Um ano depois, a loja dava-me mais dinheiro do que o meu emprego das 9 às 6. 18 meses depois, despedi-me oficialmente. 20 meses depois, aluguei uma pequena loja armazenamento em Almada, paredes gastas, chão a precisar de obras, mas para mim parecia um palácio. 22 meses depois, cruzei finalmente a marca dos 6 dígitos anuais. Mas, se queres saber, o dinheiro não foi o que curou o buraco que a Sofia deixou. O que me curou foi a certeza de que já não precisava de aprovação de ninguém. Nem da Sofia. Nem da família dela. Nem de ninguém que só visse valor em euros. E foi nesse momento, quando já não procurava nada, que o amor me encontrou outra vez. Estava numa pequena pastelaria em Almada, uma daquelas escondidas nas ruas antigas, a tentar explicar ao empregado que o meu galão estava mal feito, quando ouvi uma gargalhada atrás de mim. Virei-me e via a mulher que mudaria tudo. O nome dela era Mariana. Começamos a conversar, primeiro por acaso, depois de propósito. Com a Mariana era diferente. Não havia julgamentos. Não havia segundas intenções. Ela não queria saber se eu tinha ou não uma empresa. Queria saber o que me fazia rir. Quais eram os meus sonhos. O que eu pensava das coisas pequenas da vida. O nosso primeiro encontro foi a partilhar uma bifana e uma imperial sentados num banco de jardim Setúbal, a rir como duas crianças. E foi ali, nesse momento simples e perfeito, que percebi. Era isto que eu merecia. A Mariana acreditava em mim quando eu ainda estava a aprender a acreditar em mim próprio. Ela dizia coisas que eu nunca tinha ouvido antes. O teu valor não se mede no saldo bancário. Mede-se na forma como tratas quem amas. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Enquanto isso, a Sofia e o Eduardo eram apenas sombras do passado. Não espreitava as redes sociais deles. Não queria saber. Estava, finalmente, livre. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Até ao dia em que o destino decidiu pregar uma partida. Aconteceu numa tarde de sábado completamente banal. A Mariana e eu fomos até ao centro de Lisboa, a feira de artesanato que costumava acontecer na Praça da Figueira, aquelas feirinhas cheias de bancas de velharias, artesanato local, comida de rua, e música de artistas de rua. Estava um dia lindo. O sol brilhava, as ruas fervilhavam de vida. A Mariana segurava a minha mão e, pela primeira vez em anos, eu sentia-me verdadeiramente em paz. Estávamos a caminho de uma banca de velas artesanais. A Mariana não resiste a nada que envolva aromas e velhinhas, quando ouvi uma voz atrás de mim. Meu Deus! És tu! Virei-me instintivamente. E ali estava ela. A Sofia. Durante um momento,
O meu cérebro nem conseguiu processar. Ela estava diferente. Mais magra, mas não de forma saudável. Vestida com roupas caras que pareciam demasiado grandes para o corpo. A maquilhagem carregada, mas incapaz de esconder o cansaço estampado no rosto. Ela ficou parada, a olhar para nós, para minha mão entrelaçada na da Mariana. Vi o choque nos olhos dela. Aquele segundo em que ela percebeu que eu estava bem. Feliz. Sem ela. Recuperou a compostura rapidamente, forçando um sorriso plastificado. Uau, estás diferente, disse ela, a voz demasiado alta, demasiado forçada. Sorri educadamente. Sim, a vida tem sido boa. A Mariana apertou suavemente a minha mão, mas manteve-se em silêncio, com uma serenidade que só me fez amá-la ainda mais. Os olhos da Sofia voavam entre nós dois, como se tentasse perceber como aquilo era possível. Depois, soltou uma gargalhada aguda, aquela gargalhada artificial que eu outrora achara encantadora, mas que agora me soava falsa. Sempre soube que tinhas potencial, disse ela, inclinando a cabeça. Só precisavas de um empurrãozinho, percebes? Um comentário passivo-agressivo, envenenado de pretensa superioridade. Sorri novamente, sem perder a calma. Aparentemente, só precisava da pessoa certa ao meu lado. E, naquele momento, vi. Vi o momento em que a fachada da Sofia se desfez, mesmo que apenas por um segundo. A máscara caiu, revelando raiva, frustração e arrependimento. Foi então que perdeu o controle. Então agora a culpa foi minha, é isso. Atirou ela, a voz a subir de tom. As pessoas em redor começaram a olhar de esguelha. A Sofia nem parecia notar. Sabes o quanto eu lutei por ti? Quanto tentei ajudar-te? E o que recebi em troca? Nada. Só mediocridade. As palavras dela cortavam o ar como navalhas. Antigamente, teriam arrasado o pouco que sobrava da minha autoestima. Mas naquele momento, nenhum arranhão. Antes que eu pudesse responder, a Mariana, com toda a calma do mundo, virou-se para ela e disse: Não o ajudaste. Enterraste-o. Felizmente, ele aprendeu a levantar-se sozinho. Frio. Calmo. Mortal. A Sofia ficou pálida. Depois vermelha. Por um instante, achei mesmo que ia chorar ou gritar, ou ambos. Mas em vez disso, murmurou algo ininteligível, algo como vais arrepender-te, e virou costas, perdendo-se na multidão. A Mariana olhou para mim, com um pequeno sorriso. Bem, isso foi intenso, comentou ela, como quem fala da previsão do tempo. Soltei o ar que nem sabia que estava a prender e ri. Estás bem? Perguntou ela. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, percebi que a resposta era sincera. Estou mais do que bem. Afastar-me da Sofia naquele sábado à tarde foi um dos momentos mais surreais da minha vida. Não senti raiva. Não senti necessidade de a humilhar. Não senti sequer pena, embora, talvez, devesse. O que senti, acima de tudo, foi liberdade. Como se, finalmente, uma porta tivesse sido fechada e eu pudesse seguir em frente, sem carregar o peso do passado. Depois do encontro, a Mariana e eu continuamos a passear pela feira, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ela lançava-me olhares atentos, como se esperasse ver-me desabar a qualquer momento. Mas eu não desabei. Nem por dentro, nem por fora. Sentia-me leve. Sereno. Sentamo-nos num dos bancos de pedra junto ao Largo do Carmo, partilhando um pastel de nata e uma água fresca, enquanto o sol se punha devagar sobre a cidade. O burburinho de Lisboa continuava à nossa volta, turistas a rir, músicos de rua a tocar fado, o cheiro doce a castanhas assadas no ar. E ali, naquela simplicidade perfeita, percebi uma verdade profunda. Eu tinha vencido. Não porque tinha mais dinheiro agora. Não porque a Sofia tinha perdido o controle em público. Não porque queria vingança. Eu venci porque, finalmente, tinha paz. Uma paz genuína. Uma paz que não se compra com carros de luxo, nem com viagens exóticas para mostrar no Instagram.
Uma paz que vem de saber quem és, mesmo quando todos te tentaram convencer de que eras insuficiente. Enquanto a Sofia, e tudo o que ela representava, ficava para trás, eu tinha algo que ela nunca entendeu. Amor verdadeiro. Autenticidade. Liberdade interior. Pensei no rapaz que fui 2 anos antes. No rapaz que se culpou, que se odiou, que quase implorou para ser amado. Senti pena dele. Mas também orgulho. Porque ele, não se deixou destruir. Transformei a dor em força. A humilhação em motivação. A solidão em autossuficiência. Aquela tarde ensinou-me mais do que anos de sofrimento. Aprendi que quem nos abandona à primeira dificuldade, nunca nos mereceu de verdade. Que quem escolhe a aparência em vez da essência, nunca teria capacidade para construir algo real conosco. Vi a Sofia afastar-se, e soube. Ela não sentia falta de mim. Sentia falta do que eu representava. Do amor incondicional. Da lealdade. Da segurança emocional que não se compra nem se substitui. Mas quando deitamos fora algo tão raro? Quando trocamos amor verdadeiro por aparências? Não há volta a dar. E, pela primeira vez, eu não queria voltar. Não queria saber se ela se arrependia. Não queria saber se o príncipe encantado dela afinal era feito de areia. A minha vida estava, finalmente, nas minhas mãos. A Mariana encostou a cabeça ao meu ombro, enquanto partilhávamos o último pedaço do pastel de nata. E nesse pequeno gesto, sem palavras, sem promessas vazias, encontrei tudo aquilo que tinha procurado durante anos. Paz. Amor verdadeiro. E, acima de tudo, orgulho em quem me tornei.